Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Abramos a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, o mesmo texto, na verdade, o mesmo livro que nós tratamos pela manhã. Só que desta vez, meus irmãos, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, 14º livro, crianças. Pensa só, gente, já foram 14 livros. Você pensou nisso já? Que você ouviu e leu e prestou atenção em 14 livros da Bíblia de maneira consecutiva, de maneira progressiva. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, leremos o verso 29, do verso 29 ao verso 33. Menção honrosa às nossas crianças, principalmente os meninos que estão extremamente elegantes nesta noite. Deus abençoe vocês. Continue assim. Segundo Crônicas, capítulo 34, do verso 29 ao verso 33. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que assim nos fala. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus, enquanto ele viveu. Não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Senhor, atentos ao que tens para falar conosco, atentos, ó Deus, para aquilo que o Senhor mesmo quer nos ensinar. Por isso, ó Deus, dá-nos sabedoria, atenção, paciência, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Faça em nós, ó Deus, pela força do Espírito Santo, conforme cantamos aqui, um povo unido, um povo que trabalha para o Senhor, servindo ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a família de Deus, um por todos e todos por um. Crianças, eu não sei se vocês já ouviram, mas o tema da mensagem, a família de Deus, um por todos e todos por um, tem uma frase aqui importante de uma história que nós, acredito, os adultos, ouviram no passado, não faz muito tempo ou faz muito tempo. Um filme foi feito acerca dessa história. Um por todos e todos por um é uma frase dos Três Mosqueteiros, que eu nunca entendi porque eram 4. Mas os Três Mosqueteiros, eles eram homens que serviam ao rei. E eles eram homens justos, eles eram homens de valor, homens corajosos, crianças.
Procurem essa história depois. Fale com a mamãe, fale com o papai, porque eu acho que vocês estão boiando. Vocês não sabem de que história eu estou falando, sabe? Qual das crianças aqui sabe que história é essa? Os Três Mosqueteiros? Não, nunca ouviram falar, né? As mães, os pais conhecem, mas as crianças não. Gente, a propósito, esse livro está à venda na Amazon, ilustrado. São 70 páginas apenas, eu não sabia disso. E é muito legal, é um material assim, maravilhoso, e não está caro. Então se você tiver interesse, tá lá. Mas enfim, continuando, crianças, esses homens, eles lutavam com espadas, por isso mosqueteiros, porque eles usavam uma arma, um mosquete, e eles usavam para lutar contra os seus inimigos. O legal dessa história, crianças, é que os mosqueteiros se ajudavam durante a luta. Ora eles se defendiam, ora eles completavam o ataque do outro. Então, é uma história de cooperação, é uma história de amizade, mas é uma história, acima de tudo, de unir forças para conquistar um objetivo. Então, eu quero que vocês entendam hoje, crianças, que o sermão desta noite é o povo de Deus se unindo, como se uniram esses mosqueteiros para servir a um propósito maior, para lutar em favor de propósitos maiores. Entenda isso, por favor. Pensem na igreja. Enquanto eu for pregando, pense assim: como a igreja me ajuda, Léo? Como que a igreja te ajuda a conquistar objetivos? Como que você, Eloá, ajuda a igreja a conquistar objetivos, a lutar neste mundo? É isso que nós veremos hoje. Laís, Theo, Olívia. Pense nisso, pois a família de Deus é um povo que luta unido, que luta um por todos e todos por um, ou parafraseando, Deus por todos e todos por Deus. É mais ou menos essa a nossa luta, Tiagão. Porque nós somos família. Agora responda para mim aí no seu caderno, criança. Como que você ajuda a igreja? E como que a igreja te ajuda? Onde que ela te ajuda? Como ela te ajuda? E você? Como que você ajuda a igreja? Pensa nisso, tá bom? Para ver se você é um bom mosqueteiro de Jesus, tá bom? Irmãos, enquanto eu falo com vocês, as crianças vão pensando, eu preciso passar para vocês o panorama do livro das crônicas, do segundo livro das crônicas. Eu não sei se você pensa assim, mas já que eu vou pregar o livro na semana que vem, gaste tempo lendo o próximo livro. E é basicamente o que eu faço durante a semana. Eu leio todo o livro para poder passar para você mastigadinho o que é, ou no que se resume esse livro. E esse livro, meus irmãos, no segundo livro das crônicas, que trata sobre os reis de Judá especificamente, é um livro de cooperação. É um livro em que o povo de Deus se junta para servir a Deus, para caminhar para Deus. Então, ao falar algumas informações aqui, pense em como é difícil se unir, é difícil trabalhar junto, é difícil conquistar objetivos, tanto naquele tempo quanto em nossos dias. Se você olhar para o livro, eu quero que você folheie mesmo, tá? Dá uma olhadinha no segundo Crônicas aí, do capítulo 1 ao capítulo 9. Vai lá para o início do livro, por favor. No início do capítulo 1 ao capítulo 9, você vai ver sobre o reinado de Salomão. Lembra de Salomão, crianças? Salomão foi o primeiro rei? Não, não foi o primeiro rei. Foi o segundo rei? Não foi. Foi o terceiro rei. Vocês vão aprender tanto de rei na escola bíblica dominical de vocês, se preparem, tá? Vocês vão ficar fera nisso. Mas o que eu quero mostrar para os adultos é
Ali, a partir do capítulo 9, capítulo 1 ao capítulo 9, você vê Salomão fazendo uma aliança com Deus, lá no capítulo 6. Capítulo 6 e o capítulo 7 são os capítulos mais importantes para mostrar o papel de Salomão como um líder que procura unir o povo. Mas, meus irmãos, não dura muito tempo essa união não, viu? No capítulo 10, ou melhor dizer, no capítulo 10, Roboão, dá uma olhadinha aí, no capítulo 10, Roboão foi um filho de Salomão, e ele apenas dividiu o reino. Foi só isso que ele fez, ele acabou com a unidade do reino. O reino se dividiu em dois. Para você saber os motivos, você precisa ler o capítulo. Ele era um rei opressor, ele cobrava altas taxas do povo, altos impostos do povo. No capítulo 11, nós lemos a história, então, a partir do capítulo 11, apenas sobre o reino do sul. Apenas sobre o reino do sul. Então, os reis do sul são Abias, capítulo 13, dá uma olhadinha. Ele fez o que era reto ao Senhor, mas ele reinou apenas 3 anos. É pouco tempo para unir o povo. É menos que um mandato de presidência aqui no país. Apenas 3 anos, capítulo 13, verso 10. Depois dele, o seu filho, Asa, capítulo 14, verso 2. Também fez o que era reto ao Senhor, mas ele fez um acordo com os sírios. Os sírios eram pagãos, eram inimigos de Deus. E isso prejudicou a união do povo de Deus, quando ele fez aliança com quem não deveria fazer. Mais à frente, um rei chamado Josafá se juntou, capítulo 17, verso 3, se juntou com um rei chamado Acás, o rei do norte. Esse homem era terrível. Ou seja, um rei pedindo colaboração e cooperação de um rei ímpio, o que também estragou a unidade do povo de Deus. Mais à frente, meus irmãos, no capítulo 21, vem um rei chamado Jeorão. Eu acredito que você deva estar ouvindo nomes que você nunca ouviu na vida, né? Jeorão. Você já conheceu alguém chamado Jeorão? Meus irmãos, esse homem, Jeorão, começou muito mal. Capítulo 21, verso 6. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Agora você pensa, quantos reis a gente já falou? 6, 7 reis. E a situação só está declinando. E tem mais, espera. Acasias, depois de Jeorão, também fez a mesma coisa, fez o que era mal. Ele fez tanta coisa errada, que a mãe dele teve que assumir o reinado depois dele, Atalia. Ela reinou durante 6 anos, capítulo 22, verso 12. Atalia, mãe de Acasias. Depois desse longo período de declínio, 6 anos, uma mulher que não deveria reinar, porque ela não era rei, não tinha rainha no povo de Israel, nós vemos um rei chamado Joás, lá no capítulo 24, verso 2. Esse homem reinou durante 40 anos, e o texto diz no verso 2, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas por causa de um sacerdote chamado Joiada. Se você olhar no capítulo 24, verso 22, você vai ver essa menção. Quando morreu Joiada, morreu o sacerdote, Joás parou de fazer o que era reto ao Senhor. Não é mais ou menos assim que a gente faz na igreja? A gente vem à igreja até o fulano morrer. Até a mãe da gente ir para o céu, o pai da gente ir para o céu, porque a nossa fé é baseada naquilo que os outros vivem de fé e não a nossa fé. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Aprender sobre os reis é extremamente necessário para mostrar a fragilidade da nossa união. Às vezes a gente diz que é o cabeça do lar, mas a gente não une a casa. Às vezes diz que a gente é uma mãe valorosa, mas a gente não está unindo a nossa casa. Tomem cuidado com isso. Nós temos essa responsabilidade. Caminhando um pouco mais, detalhe, Joás mata o filho de Joiada, tá bom? Para você ver o quanto Joiada era importante para Joás. Enquanto ele serviu para Joás, amém. O homem morreu, ele matou até o filho de Joiada, Zacarias.
Mas enfim, depois dele Amazias fez o que era reto ao Senhor, mas olha só, toma cuidado, conforme diz o capítulo 25, verso 2, ele não fez de coração. Kennedy, às vezes a gente faz isso, a gente serve o Senhor na igreja, mas a gente não faz de inteireza de coração, a gente não está preocupado em fazer de coração para Deus, a gente só quer cumprir um protocolo. Gente, eu poderia pregar só nesse contexto, de tanta informação que a gente tem aqui. Veja a importância disso. Continuando, depois dele veio Uzias, um rei que o Emerson gosta. Ele era um homem comerciante, um homem bem relacionado, mas também pecou contra Deus, quando no capítulo 26, verso 16, ele não se preocupou com a casa do Senhor. Depois dele, Jotão, o filho dele, também permaneceu, deixando o povo praticando o que era mal. Capítulo 27, verso 2. Depois dele, Acaz nem se fala. Acaz era mal por inteiro, do começo ao fim. Até o dedinho do pé desse rei era perverso. Então, vocês estão pensando aqui no contexto de Israel? No contexto da unidade do povo? Que coisa terrível que era por conta de uma sucessão de líderes ruins. A igreja não passa por isso não, né, gente? A gente não tem isso, né? A gente está livre disso, gente? A cidade está livre disso, gente? Nosso país está livre disso, gente? Prestaram atenção como nós precisamos nos dedicar quanto à nossa unidade? Nos importar quanto à nossa identidade de família, um por todos e todos por um. É importante, meus irmãos. Apenas concluindo, Manassés e Amon, pai e filho, também... um rei antes surge, chamado Ezequias, capítulo 32, verso 31. Concluindo, tá, gente? Tá acabando. 32, verso 31. Eu estou percorrendo o livro inteiro com você em 6 minutos, calma. É pouco tempo. 32, verso 31, Ezequias foi um grande rei, um rei reformador, um rei levantado por Deus para colocar o templo e a casa e a cidade e a nação em ordem. Mas no fim da sua vida, ele também peca contra Deus. É dito que, por causa de ele ter recebido emissários da Babilônia, Deus se desagrada dele e mais uma vez coloca o povo sobre idolatria. E a gente vê isso no reinado de Manassés e Amon, reis que fizeram o povo de Deus voltar para a idolatria. Capítulo 33, verso 9 e verso 23. Pronto, chegamos no rei de hoje. Chegamos em Josias. E meus irmãos, Josias é um caso curioso demais. Crianças, quem aí tem 8, 9 anos? 8, 9 anos. Quem tem 10, 11 anos? 7 anos. O que eu quero mostrar para vocês, crianças, é que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E ele reinou por 31 anos. Pensa só, uma criança reinando. Mas olha por gentileza, lá no capítulo 34, todo mundo, até as crianças, verso 2. Ouça com atenção o que diz o capítulo 34, verso 2. Fez o que era reto perante o Senhor, falando de Josias, tá? Andou em todo o caminho de Davi, segundo o rei, lembra? Um homem reto, segundo o coração de Deus, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Esse foi Josias, Léo. Quer ser igual a Josias, Léo? Presta atenção no sermão então. Meus irmãos, nós precisamos entender a necessidade, a importância do exemplo desse rei em particular, que nos aponta para um rei maior, um rei perfeito, como nós veremos. Este rei, de fato, foi como que diz aqui? Um D'Artagnan da história dos mosqueteiros, um homem fiel, um homem justo, de valor.
Vejamos mais uma vez o texto, olhamos para o verso 29 e o verso 30, meus irmãos. O primeiro ensino que nós temos aqui, família de Deus, um por todos e todos por um, é a informação de que na família de Deus não há distinção de pessoas. Veja, os versos 29 e 30 nos ensinam, nesses dois primeiros versos, que não existe distinção entre as pessoas diante de Deus e diante da leitura da palavra de Deus. Vocês perceberam como eu falo de igual para igual com crianças e adultos? Você reparou que a sua responsabilidade é a mesma responsabilidade da criança? Agora, o que se espera de um adulto é muito mais do que se espera de uma criança, correto? Meus irmãos, o rei foi perante Deus. O rei chamou os anciãos perante Deus. O rei chamou todo o povo, do maior ao menor, perante Deus. E o que foi feito? A palavra de Deus foi lida perante todos. É o que está acontecendo aqui nessa igreja. É o que deveria acontecer em toda a igreja. O texto diz que o rei de Judá, entre todas essas pessoas, tanto ele quanto o maior ou menor do povo, era responsável perante Deus. Tinha um compromisso com Deus. Deus não dá mais responsabilidade a um para outro. Deus dá mais trabalho para uns e para outros. Mas a responsabilidade, o chamado é o mesmo. André, você foi chamado para ser santo, meu irmão. Assim como o Brian foi chamado, o Douglas foi chamado, e assim por diante. Todos nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus e responder em comunhão, em unidade a Deus. Meus irmãos, senão a ceia que nós celebramos hoje pela manhã não faz sentido nenhum. Senão o que fizemos hoje pela manhã perde todo o sentido. Quando um quer fazer de um jeito, o outro quer tomar de outro, o outro acha que tem mais direito que o irmãozinho, a irmãzinha, todos nós somos iguais perante Deus. Por isso, crianças, lembra que eu pedi para vocês pensarem na igreja? Como que a igreja tem te ajudado? Como que você tem aprendido mais? Quem tem te ensinado na igreja? Quais são as programações que você tem participado na igreja, que tem te aproximado mais de Deus? Como que a oração de vocês mudou, desde que vocês começaram a orar aqui na frente? O Léo não pode me ver na quinta-feira, que ele sabe que ele vai orar no final. O Léo não veio, o Theo assumiu. Orou tão bem quanto o Léo. Porque eles estão sendo preparados, meus irmãos. Os seus filhos oram em casa. Os seus filhos veem vocês orando em casa. Vocês tratam os seus filhos como irmãos? Já parou para pensar nisso? Será que você trata o seu filho, sua filha como um irmão em Cristo? Ele é seu filho, isso não vai mudar. Mas pode ser que você não trate o seu filho como um irmão em Cristo. Pode ser que você não se apresente para o seu filho como um irmão em Cristo. Pense nisso, porque diante de Deus, meus irmãos, todos somos iguais. Somos todos família. Somos um por todos e todos por um. Mexeu com um filho, com a filha da minha irmã, eu vou tomar providência. Essa criança também pertence a mim. Mexeram com meu irmão, mexeram com a minha irmã, eu vou tomar providência. Eu também sou responsável por ele e por ela. Nós deveríamos amar mais os nossos irmãos e entender como nós somos responsáveis por eles, como fez o rei Josias. Ao reunir todo o povo perante Deus, não fazendo distinção nenhuma. Por isso, igreja, a igreja é lugar onde você torna-se parte de todos. Quando você falta, a gente sente falta. Quando você não aparece, a gente sente. Você sente? Quando você está em casa lá, quando você não vem para a igreja, você sente falta da gente? Você pensa assim, nossa, o povo de Deus está tudo orando lá, e eu estou aqui, vendo Netflix. Ou às vezes está trabalhando, né, Douglas? É a correria.
Será que você pensa na falta que a igreja te faz quando você está ocupado no seu trabalho? Já me falaram que tem gente que não vem amanhã na minha casa por conta de trabalho. Será que eu fico triste? Será que o meu irmão, a minha irmã fica triste por não poder estar comigo na minha casa adorando a Deus? Oh, meus irmãos, isso é de rasgar o coração. Porque eu queria que todo mundo vivesse junto o tempo todo, mas a gente não consegue, porque a gente não se preocupa tanto, a gente não se entende como parte. Então pense nisso. Você faz parte, e quando você não está presente, você faz falta. Por isso o rei chamou todo mundo. Por isso o rei não deixou ninguém de fora. Por isso o nosso rei Jesus disse: não vou perder ninguém que o Pai me deu. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ser tomado das minhas mãos. Foi o que ele disse. E ele estava dizendo isso sobre você, sobre mim. Foi o que o presbítero Sidney falou. Jesus orou por você em João 17. Não só por aqueles que estavam ali, mas por todos aqueles que viriam a crer em Jesus Cristo. Tá bom para você? Ou você quer mais? É suficiente? Claro que a gente quer mais. Se for de Cristo, nós queremos sim. Deus não faz distinção entre nós. Ele nos chamou todos, porque todos somos um em Cristo, em Deus. Continuando, meus irmãos, verso 31 e 32. Aqui nós somos lembrados que todos nós temos responsabilidade. Então você não está aqui só porque você é importante. Você é importante, mas você tem responsabilidades, meu irmão, minha irmã. Você não está aqui à toa. Você não foi chamado para ser banco. Não é como uma seleção que escala lá seus 20 e tantos jogadores e deixa 11 ou mais no banco. Pode ser que nem jogue. Aqui está todo mundo em campo. Aqui está todo mundo jogando. Aqui todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo participa. Por isso que os versos 31 e 32 mostram que a responsabilidade é de todos. Não só o rei fez aliança, mas todo o povo anuiu a aliança de Deus, dizendo: nós vamos viver isso aí também. Luiz, nós vamos viver isso também, cara, junto. Junto, Samuel. Junto, Vani. Junto, Mateus. Todos nós fazemos parte da aliança de Deus. Deus fez aliança com você e comigo. Então todos nós temos responsabilidade. Tanto o rei quanto o povo entendeu isso. Será que você entende isso? Você prestou atenção na oração da Aliana? Senhor, o que ouvirmos aqui hoje, ajuda a gente a ensinar lá fora. Gente, eu prego para vocês, vocês pregam para as pessoas. Pode até copiar o meu sermão, não ligo não. Quer que eu mande para você? Eu mando. Para ficar mais fácil. Mas prega o que você está ouvindo aqui. Prega o que você está aprendendo aqui. Todos os crentes têm responsabilidade. Quando você ouvir um crente dizendo assim: não, isso é trabalho de pastor. Orar é trabalho de pastor. Visitar é trabalho de pastor. Claro que é. Ninguém está negando isso. Mas você também tem responsabilidades. Teve um mutirão aí dos presbíteros e esposa dos presbíteros um tempo atrás, na casa de um irmão que está vindo da igreja. Eu fui à casa dele no sábado, na sexta-feira, e ele disse assim: pastor, que momento maravilhoso foi aquilo. A gente cantou, a gente orou, a gente abraçou. Pô, pastor, isso foi muito importante para minha casa. É isso que vai acontecer esse mês. Você quer isso? Visita a casa de um irmão nos encontros, nos cultos, nos lares, por favor. Vá desfrutar desse amor todo aí que esse irmão escancarou para mim, por causa de alguns irmãos aqui da igreja. Todos nós temos responsabilidades, meus irmãos. Todos nós. Por isso, é por meio da aliança que Deus fez conosco, que o pastor assumiu, que o presbítero assumiu, que você que veio aqui na frente, foi batizado e professo, que você concordou. Por isso, é por meio desta aliança que você assume a sua responsabilidade como povo de Deus.
Você já é povo de Deus, logo você já tem responsabilidades. A nossa unidade com Deus e com os nossos irmãos deve ser responsável. Já pensou em cuidar do seu irmão? Eu estou com a Ana Paula longe esse mês, aí eu contei uma história triste para o Kennedy falou assim: mas o senhor sabe cozinhar? O senhor está comendo bem? Por que o senhor não faz marmita? Rapaz, preocupado comigo. É isso, meus irmãos. É essa preocupação que nós queremos uns dos outros, estando com a Ana Paula em casa ou não. É isso que você tem que esperar do seu irmão. Não é que o seu irmão pague as suas contas, não. É que ele se preocupe com você, que ele pergunte sobre você. Lembra da regra de ouro? Mateus capítulo 7, quando o nosso Senhor Jesus disse assim, ó: sabe aquilo que você quer que os outros façam para você? Pensa aí no que você quer que o seu irmão ou a sua irmã faça para você. Pensou? Você já pensou? Coloca na sua cabeça, é sério. Não precisa falar não. Eu queria tanto que o irmão ou uma irmã fizesse isso para mim. Pensou? Aí Jesus diz assim: então vai fazer. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que viver. Você quer que os outros façam algo para você? Vai e faz. Para de ficar esperando. Para de ser o consumidor. Vai entregar. Vai fazer. Isso é responsabilidade, meus irmãos. Nós só podemos dizer que somos família de Deus se vivermos esta responsabilidade. Diversas vezes o Eduardo falou para mim: o teu Augusto está preocupado com você, pastor. O teu Augusto falou isso, falou aquilo outro. Meus irmãos, será que nós estamos preocupados com os nossos irmãos? Será? Como tá? Eu falei isso, mas foi sem querer. Será? Como tem rodado aí na internet, será que a gente está mesmo? Concluindo, meus irmãos, nós vimos então que nós somos família de Deus, um por todos e todos por um, e no nosso povo, na nossa família não tem distinção de pessoas. Você é importante, não importa o estágio da caminhada cristã que você está. Nós vimos também que todos nós temos responsabilidade. E por fim, nós precisamos lembrar que todos nós somos exemplo para todos. Meus irmãos, o verso 33 diz assim, eu vou ler esse verso porque eu acho esse verso, como diz um amigo meu, poderoso. Presta atenção nesse verso. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Já começou bem, ele acabou com a idolatria. Ele, Josias, o rei, que começou com 8 anos, lembra? 8 anos de idade. O homem é bravo, era homem desde os 8. Isso aí, Léo. Ele continua dizendo assim: e a todos quantos se acharam em Israel, agora que é pesado, veja só, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Meus irmãos, se eu tivesse essa coragem de obrigar você a fazer alguma coisa, eu acho que eu não estava aqui não, viu? E eu acho que não é o nosso papel mesmo. Nosso papel não é obrigar ninguém, não. Mas, meus irmãos, o rei tinha essa responsabilidade. Ele tinha que dar o testemunho, mas primeiro ele dá o exemplo. Eu vou acabar com isso, e logo vocês todos vão viver como se deve viver. Ele obrigou, gente. Obrigou como? Por meio da palavra de Deus. Você acredita nisso aqui? Você acredita sinceramente na palavra de Deus? Então você deveria se sentir obrigado a obedecê-la. Você sente, sinceramente, você sente amor por essa palavra? Você ama as Escrituras? Ama ao Deus das Escrituras, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Então você deveria se sentir obrigado a obedecê-lo. Obrigado a servi-lo. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse verso em particular, eu vejo que
este rei que conclui assim o versículo: enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Veja só que exemplo, veja só que figura, veja só que homem que lutou com todas as forças para manter a unidade do povo. Ninguém se desviou. Imagina só, que maravilha que seria vivermos 31 anos de pastoreio do pastor Pedro, mas não pelo meu mérito, pelos méritos de Deus, pelos méritos de Cristo. Ninguém aqui desviar, ninguém aqui pecar, ninguém aqui sair da igreja. Pelo contrário, a nossa igreja aumentar, um povo mais santo, um povo mais obediente, mais conhecedor da palavra. Imagina só, foi o que aconteceu lá. Mas eu quero mostrar para vocês que o rei Josias, ele morreu, meus irmãos. Ele morreu. E o povo voltou para a prática do pecado. Porque morreu o exemplo. Morreu o testemunho. Mas sabe que interessante? É que existe um homem, existe um rei, que quando nasceu, desde criança, ensinava os mestres da lei. Ele cresceu e ele se tornou o mestre do povo. Ele ensinou os seus discípulos a palavra de Deus, ele ensinou a viver para Deus, ele ensinou a responsabilidade da igreja, do seu povo. Este homem, este rei, chamado de rei até na sua morte, até crucificado, estava escrito: Rei dos Judeus. Este homem, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, que morreu, sim, mas ressuscitou. E porque ele vive, a igreja dele, o povo dele, a família dele, ainda é ainda é una, ainda é um corpo, ainda é um povo, e será assim para todo sempre. Então, meu irmão e minha irmã, como você e eu podemos viver como família de Deus, em união, unidos, por meio de Jesus Cristo, por meio deste Rei. Se você se sente distante da comunhão, peça a Jesus Cristo que Ele te enxerte mais uma vez. Peça que Jesus Cristo traga você para perto dEle mais uma vez. Se você ainda não tomou uma decisão, assuma essa responsabilidade de viver em comunhão, em união com o povo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não foi isso que aprendemos hoje de manhã? Você quer ter parte na mesa do Senhor? Só é possível por meio de Jesus. Meus irmãos, se você ainda não é testemunho, ainda não é exemplo de cristão, aprenda com Cristo. E entenda que Ele não está morto, a sua fé não é morta, a sua vida cristã não é vazia, a sua vida é cheia de Cristo, a fé cristã é cheia do Filho de Deus, aquele que orou para que fôssemos santos, aquele que orou para que fôssemos salvos, aquele que orou para que fôssemos o Filho de Deus. Este pode dizer, um por todos e todos por um, e porque Ele disse, nós também podemos. Não tenha medo de fazer parte do povo de Deus. Você já é povo de Deus, e não tem distinção. Você é tão importante quanto o outro. Meus irmãos, e todos vocês têm responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade. E seja exemplo, porque nós temos exemplo, nós temos a Cristo. Isso é ser família de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, te dê o entendimento correto acerca do que é ser família de Deus, e pare de evitar o povo de Deus. Desfrute desta comunhão, pois, como disse um teólogo do passado, se você não aguenta passar um dia com o povo de Deus, quem dirá a eternidade toda? Pense nisso. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra foi lida, foi exposta,
O Senhor revelou a nós a importância de entendermos o papel do cristão, o papel do crente, o papel daqueles que são levantados pelo Senhor para fortalecer e edificar a união do seu povo. Mas acima de tudo, o Senhor está nos mostrando o quão importante é Cristo, o quão importante é o nosso Senhor e Salvador Jesus, para que nós entendamos que não há distinção entre nós, ó Deus. Não há distinção, para que nós entendamos, ó Deus, que todos nós temos responsabilidade, Senhor, e para que nós creiamos, ó Deus, que por causa do testemunho de Cristo, do exemplo de Cristo, nós podemos ser exemplo, assim como foi Josias com 8 anos de idade, assim como nós somos, ó Deus, com tanto ou pouco tempo de igreja, por causa de Cristo, por causa da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pois somos família bendita do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé para receber a bênção. E após a bênção, entoaremos o amém tríplice. Recebam a bênção. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do amado Espírito Santo de Deus sejam conosco, sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.